Olá, bem-vindo ao Estatística de Trás para Frente, um lugar em que as pessoas que sabem que estatística é um assunto importante, mas não têm paciência para texto teórico, demonstrações matemáticas e aquele formalismo todo, vêm para ouvir um pouco sobre estatística, como é que acontece a estatística na prática. Hoje a gente vai mostrar um tipo de problema estatístico que são as pesquisas de opinião. Mas que tipo de pesquisa de opinião? Esse tipo que a gente escuta às vezes no rádio. Uma série de candidatos aparece com uma certa quantidade de intenções de voto. No final, vem sempre uma frase parecida com essa, se for uma pesquisa eleitoral. Se for uma pesquisa sobre clube do coração, aí não precisa, mas se for uma pesquisa eleitoral, a lei obriga a dizer: foram ouvidas N pessoas entre os dias 1 e 2 e os resultados apresentados têm uma margem de erro de mais ou menos X%, com um nível de confiança de 95%. E o que levou a esses resultados? Na grande maioria das vezes, um grupo de entrevistadores sai para as ruas, pergunta a cada um deles, para diversas pessoas, qual é a sua preferência. Anotam essas respostas em umas fichinhas, depois voltam com essas fichas lá para uma central e somam as intenções de voto ou a preferência por um clube de futebol, e a gente tem uma tabelinha, que a gente vai ver mais na frente com um pouquinho mais de detalhe, a gente chama de tabela de frequências. Qual é a porcentagem de cada escolha? Mas tem uma coisa que pode dar errado. E se os entrevistadores não escolheram direitinho as pessoas? Tem um jeito de pensar sobre isso? Da gente saber o que a gente tem que esperar nesse caso? Tem explicações teóricas muito boas em diversos lugares na internet. Quem curtir esse tipo de abordagem, está aí algumas dicas e tem mais um monte. Só que aqui é diferente. Aqui a gente vai fazer na prática primeiro. Vamos pensar num exemplo. Pesquisa eleitoral. A gente está numa cidade ou num estado em que 15% da população vai escolher o candidato 1, 35% o candidato 2 e 50% o candidato 3. Claro que a gente não tem como saber isso se não pesquisar muito, mas a gente está citando um exemplo. E essa população é desse jeitinho. Se a gente entrevistar 1.200 pessoas, a gente vai encontrar exatamente 15,00%. 35% certinho, 50% nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. A gente não tem como dizer isso agora, mas tem um jeito de descobrir. Há décadas atrás, os estatísticos usam, em certas situações, uma coisa que a gente chama de método de Monte Carlo. E a ideia é essa mesmo. Uma ideia que nasce de um cassino, né? Vamos pensar numa sessão de roleta. Você chegou à conclusão que é muito importante saber, a cada 80 rodadas de roleta, quantas vezes aparece o número 6? Como é que eu vou esperar esse resultado? O que eu espero que aconteça? Um jeito é usar a teoria e calcular. Outro jeito é fazer 80 rodadas de roleta e anotar quantas vezes saiu o número 6. Depois, de novo, e mais 80. E cada vez que eu rodo 80 vezes a roleta, eu vou anotando, o número 6 apareceu tantas vezes. Depois de eu fazer isso centenas, melhor ainda, milhares de vezes, eu vou ter podido montar uma tabela, que a gente chama de tabela de frequência, e vou poder ter uma ideia boa do que eu espero se eu boto uma roupinha bonita, entro num cassino para assistir 80 rodadas de roleta. E no nosso caso, é possível? Claro, a gente pode simular do mesmo jeito. É só ir para a rua, entrevistar 1.200 pessoas, depois fazer isso de novo e de novo. Mas ninguém vai conseguir bancar um troço desses. É caro demais você botar um grupo de entrevistadores fazendo milhares de simulações. E aí? Será que tem um jeito de eu usar o método de Monte Carlo sem gastar um dinheiro absurdo? Tem jeito sim. Com o método Monte Carlo, a gente pode usar a simulação computacional. É só a gente fazer uma rotinazinha que simula uma pesquisa, rodar essa rotina milhares de vezes, cada vez que o programa está rodando, ele está anotando o resultado,
E depois a gente vai ter uma tabela de frequências bem construidinha para a gente ter uma visão do que acontece. Agora, olha só, vou anunciar para vocês a primeira simulação de 1.200 entrevistas naquela cidade hipotética. O candidato 1 teve 188 votos, o 2, 411 e o 3, 601, que deu esses percentuais ali à direita da tabela. Não ficou exatamente igual, mas ficou mais ou menos parecido. Legal, mas será que dá para rodar outra vez? Tá, é claro. Agora aí, ó, o candidato 1 ficou com 185, o 2 com 414 e o 3 com 601. Parecido também com o número certo, quer dizer, o número que representa a população. Agora, só falta a gente rodar mais milhares de vezes para poder ter uma noção de como é que a coisa se comporta. Vou fazer isso. Vou pedir para o programa rodar mais 2.998 vezes e volto para te mostrar o resultado. Mas antes, só para reforçar a ideia, né, da tabela de frequência, a gente já sabe o que ela é, vamos usar aqui no exemplo um fabricante de tubos de água e que esses tubos têm que ter 3 metros de comprimento. Ele resolveu medir se a produção dele estava boa em relação ao comprimento do tubo. Ele pegou o lote lá de produção de uma manhã e mediu. Um erro de menos 3,5 para menos 2,5 milímetros, quer dizer, ficou mais curtinho entre menos 3,5 e 2,5 milímetros, foram 9 tubos. Entre menos 2,5 e menos 1,5, 32. E assim por diante, até que lá na frente, quando o tubo ficou maior que o ideal, entre 2,5 milímetros e 3,5 milímetros, foram só 4. Está aqui a nossa tabela e do lado um gráfico. Um gráfico que a gente chama de histograma. Como é que ele é feito? Cada linha da tabela vira uma barra aqui nesse gráfico. E a altura de cada barra corresponde à contagem ali que foi feita na tabela. Então, vamos ver agora um histograma que o programa calculou para o candidato 3. A gente viu que as colunas que ficam perto de 50% são as que têm maior amplitude, quer dizer, mais contagens. À medida que a gente vai ficando longe de 50%, poucas simulações deram esses valores, porque é mais difícil mesmo você fazer 47% se você sabe que a simulação está em cima de uma população que tem 50% das preferências naquele candidato. Mas tem mais 3 informações nesse gráfico. A primeira é a média. A gente viu ali 50,0. Será que foi exatamente 50,0? Talvez tenha sido 50,01, 49,98, talvez. Mas ficou tão perto de 50 que na hora que o programa arredondou, ele botou 50,0. E 95% das simulações ficaram entre 47,2 e 52,8. Quer dizer, pouquinhas vezes ficou menor que 47,2 e pouquinhas vezes maior do que 52,8. Vamos voltar a comparar com aquilo que a gente escuta nos programas? Vamos lá. A frase tem 4 informações. No nosso caso, foram ouvidas 1.200 pessoas. Entre os dias... Gente, para a estatística isso não faz diferença. É obrigatório divulgar isso para ninguém dar uma de malandro, fazer uma pesquisa um mês atrás, guardar o resultado e depois publicar como se tivesse sido feita ontem. A margem de erro de mais ou menos, no nosso caso, foi 2,8%, né? 47,2% até 50% e depois 50% até 52,8%. E nível de confiança de 95%. Todo mundo adora 95%. Ainda mais em pesquisa de opinião. Tem alguns procedimentos estatísticos que o pessoal quer um nível de confiança um pouco maior. Mas para pesquisa de opinião, quase tudo que eu escuto é 95%. E o que isso quer dizer? Sem enrolação, quer dizer assim, cada 20 pesquisas que a gente escuta na televisão, uma delas mostra o resultado errado. Não porque foi mal feita, não porque foi mal implementada, é porque
95% de confiança quer dizer que, uma vez em cada 20, vai vir um resultado fora do intervalo se a gente souber qual é exatamente o percentual da população. Algumas vezes vai vir abaixo. Por exemplo, uma pesquisa nessa situação vai dizer que foi 46,8% das intenções de voto para o candidato 3. A gente sabe que teria que ter ficado entre 47,2% e 52,8%. Outras pouquinhas vezes vai vir um número tipo 53,1%. Também está fora. Para quem gosta de uma informação gráfica, eu botei aqui, tá? A parte grandona em laranja é aquela que mostra quando a pesquisa fica dentro de um valor razoável, ou seja, quando a verdadeira intenção da população fica dentro do intervalo de confiança. Algumas vezes vai dar abaixo e algumas vezes vai dar acima. Faz parte da regra. Isso aí é tudo, gente? De jeito nenhum. O melhor vai vir no segundo vídeo. Aquilo que a gente não escuta quando escuta uma pesquisa de opinião.